eu queria inicialmente trazer um pouco para vocês que elementos estão postos hoje, né, na nossa conjuntura política, né, nessa conjuntura política atual, que também favorecem, né, esse tipo de tomada de decisão e de encaminhamento de políticas que são tão reacionárias e que retrocedem tanto no campo dos direitos, né? Infelizmente, assim, o que está acontecendo aqui em Araucária não é uma ação, um movimento isolado, né? Então, eu tenho vários municípios têm nos chamado enquanto FEIPAR, né, para nossa manifestação. Eu tenho acompanhado o movimento nacional também em outros municípios e a gente tem observado isso quase que no movimento em cadeia, né? Então, no âmbito das políticas sociais, a gente tem sofrido muitos retrocessos e especialmente no âmbito da política educacional, né? Então, assim, eu acho que uma primeira questão para a gente ter em conta é que a gente está vivendo, assim, sérias consequências, né, do golpe parlamentar de 2016, né? É um movimento que está muito vinculado a uma crise política que foi justificada, né, via crise econômica, mas que a gente sabe que, no fundo, né, o principal elemento, ele não é um elemento de cunho econômico, mas sim de uma crise política. E ao ter instituído um golpe parlamentar, obviamente que num contexto de golpe, né, num contexto de recessão, né, de um estado de exceção, a gente vai sentir essas consequências, né, no âmbito das políticas sociais de forma muito direta. Então, acho que essa é uma questão que a gente não pode deixar de considerar, né? Uma segunda questão que está diretamente vinculada ao golpe, né, é a aprovação da Emenda Constitucional 95. Vocês devem ter acompanhado todo o debate, né, que foi feito quando ela ainda era um projeto, né, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, né, que ela institui o novo regime fiscal e que foi conhecida como a PEC do teto, né, que congela aí os investimentos, né, sobretudo na área social por 20 anos, né. E aqui eu acho que tem duas questões para nós ponderarmos. Uma é que efetivamente, ao longo do tempo, né, isso os analistas econômicos já nos mostraram, ao longo do tempo a gente terá sim uma diminuição no que tange o investimento no campo da educação, né? Ainda que ela não tenha uma relação direta, né, no corte, no que diz respeito ao investimento, né, que está diretamente vinculado ao repasse aos municípios, né, que ela tem uma outra abrangência, mas a longo prazo, esse congelamento do investimento, de fato, ele vai acabar nos atingindo e dificilmente a gente vai cumprir muitas daquelas que são as nossas metas lá previstas nos nossos planos de educação, seja nacional, estadual ou municipais, né? Mas ainda que a gente tenha esse elemento, ele não deveria ser utilizado como ele tem sido, né, para justificar todos os cortes, né, porque é isso que também os governos municipais têm lançado mão, né, para justificar cortes, eles justificam uma crise econômica e justificam também essa emenda constitucional que congela, então, né, o investimento e o repasse de recursos, né. Então, aqui eu acho que tem dois elementos vinculados aí à aprovação dessa emenda constitucional. Que efetivamente a gente precisa estar atento em que medida ele nos afeta diretamente, né? Em que medida a gente vai ter diminuição de investimento. E dois, que a gente não pode aceitar que toda medida de corte orçamentário por parte dos governos municipais sejam justificados porque uma emenda constitucional foi aprovada com um teto, né, de gastos, né? Porque é isso que, de modo geral, as gestões municipais têm feito, né? Tem dito, estamos num momento de crise, né? E precisamos cortar gastos, né? Mas a gente não vê corte de gastos, por exemplo, em definição de cargos comissionados, né? A gente não vê corte de gastos, né, em áreas que não são essenciais, que não são áreas básicas para a sociedade. A gente só vê corte de gastos na educação, na saúde, na assistência social, né, nas áreas que já são as áreas mais prejudicadas quando, né, nós pensamos no atendimento aos direitos da população, né? E nisso, né, os governantes não estão nem um pouco dispostos, né, a nos ouvir e nem a abrir nenhum tipo de negociação ou diálogo nesse sentido, né. Outro ponto que também é importante da gente considerar nessa atual conjuntura é que a gente tem um avanço muito grande de uma visão conservadora, né, na nossa sociedade. E não que ela não estivesse presente antes, né, ela sempre compôs a nossa sociedade. A diferença é que essa visão conservadora
ela tem sido levada por representantes políticos, né? A gente nunca teve na nossa bancada de deputados e senadores uma representação tão grande, por exemplo, de pertencimentos religiosos, né? O que acaba interferindo e tirando o caráter laico da política, o caráter laico, né, das instituições educacionais, sociais, né? Então, esse avanço de uma visão conservadora também tem uma interferência direta na nossa atuação, né, dentro das escolas, porque a gente tem percebido, por exemplo, o que eu acho um absurdo, né, mas a grande visibilidade, né, e o quanto avança a proposta de projetos de lei com o conteúdo do Escola Sem Partido, né, por exemplo, né, que tem sido chamada aí da lei da mordaça, né. Então a gente também vê uma retração por parte de professores, né, dos profissionais da educação, no sentido de saber o que podem dizer, onde podem dizer, né, e como podem dizer, porque nós ficamos com medo, né, de nos pronunciarmos sobre determinadas coisas em determinados contextos, porque a gente vê esse avanço, né, dessa onda que é uma onda conservadora. E que a gente não pode se deixar também, em alguma medida, né? Eu acho que a gente precisa se fortalecer também com os nossos argumentos enquanto coletivo, no sentido de que a gente também não se sinta aí engessado, né? Por conta dessas propostas, que são propostas que desrespeitam aí o nosso direito de expressão e o que é próprio, né, da docência, o que é próprio do trabalho pedagógico, né? Que é desenvolver uma visão crítica junto aos estudantes, né? Tratar de questões que fazem parte da nossa sociedade, né? Então, eu acho que esses pontos, assim, que eu queria destacar um pouco com vocês, né, eles vão constituir o que a gente tem denominado de fato, né, de um estado de exceção, porque a gente percebe uma anulação desse Estado de Direito nesse momento, né? E ele se torna muito favorável, então, à tomada de decisões que são tidas como decisões antidemocráticas, né? E que vão atuar diretamente no corte, né, dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, né? E isso a gente vê em relação à Previdência, né? Isso a gente tem visto em relação aos nossos direitos trabalhistas, né, em todos os âmbitos, e também vai observando cada vez mais que há uma tendência, né, a diminuir aí o papel do Estado, né, e a privatizar, né, a conceder, né, às instituições privadas aí não só a execução, mas também a definição das políticas.